Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Estamos hoje aqui num espaço diferente do habitual, estamos mesmo na sede da Fundação AIS, porque temos aqui connosco o Bispo Dom Sleiman Vardouni, é o Bispo auxiliar de Bagdade, no Iraque, e ele veio ao nosso país precisamente para contar de viva voz a situação da Igreja no seu país, uma Igreja que é perseguida, que é massacrada e cuja história importa nós conhecemos, até para podermos, também de alguma forma, podemos ajudar em consciência este povo perseguido. O Sr. Bispo, muito obrigado pela sua presença. Num relatório recente produzido pela Fundação AIS, fica-se com a consciência de que, especialmente no Médio Oriente, a própria sobrevivência da Igreja está em causa. Esta situação é assim tão dramática? Em geral, podemos afirmar que a situação não é boa. Em alguns casos, a situação é mesmo dramática. Em casi drammatica, certamente. Ciò che succede in Siria, o que se passa na Síria, no Iraque, no Egito, com certeza que não é nada fácil. Podia ser muito mais simples ou até mais difícil. Potrebbe essere più facile oppure più difficile, secondo la situazione e secondo a situação e os acontecimentos que se vivem nesses países. Contudo, a Igreja fundada por Jesus Cristo, Nosso Senhor, Nosso Salvador, confia nele. E por isso temos a esperança de que as coisas vão melhorar. Caso contrário, não haverá nenhum sítio que seja seguro para os cristãos no Médio Oriente. E quindi la nostra speranza è che le cose andranno meglio. Altrimenti sarebbe grande sciagura per i cristiani nel Medio Oriente. Acredita que os milhares de cristãos que já abandonaram o seu país poderão alguma vez regressar? Molti che hanno lasciato. Muitos dos que abandonaram a sua terra fizeram-no porque não havia paz, não há segurança. Noutros casos, faltam infraestruturas e também não há trabalho. Portanto, enquanto todos estes problemas não forem resolvidos e a situação não mudar, será muito difícil que os cristãos regressem. In molti casi mancanza del lavoro. Quindi se tutte queste cose non saranno aggiustate. Não apenas os cristãos, mas também os muçulmanos. Eles tiveram também que fugir e tiveram que emigrar. É por isso que pedimos a todas as pessoas, a todos os cristãos do mundo, a todos os homens de boa vontade que rezem pela paz. Sono andati via, sono emigrati. E per questo noi chiediamo a tutta la gente. Se houver paz, se a segurança for garantida, com certeza que os nossos cristãos vão regressar. Basta que lhes seja garantido o trabalho aqui. Aliás, porque lá fora também enfrentam muitas dificuldades no trabalho, na adaptação aos lugares e aos costumes onde vivem. Aliás, muitos deles estão a viver em situações de clandestinidade. São ilegais. Garantito, perché fuori anche ce l'hanno tante difficoltà del lavoro, dell'accomodarsi al posto. Molte volte sono andati clandestinamente. Abbiamo avuto alcuni che sono morti per via. Tivemos notícias de alguns que foram mortos durante a viagem de ida. Por isso, continuamos a pedir a todo o mundo que continue a rezar pela paz. Neste sentido, gostaria de agradecer à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, esta organização que proporciona não apenas ajuda material às pessoas, mas sobretudo bens espirituais. Aceitei este convite que me fizeram através do nosso patriarca, Dom Luís Sacco, que esteve cá há 3 anos para estar aqui com todos vocês, para vos dar a conhecer um pouco melhor a nossa situação e para pedir a vossa ajuda. Com certeza, uma ajuda material, mas sobretudo um apoio espiritual de uma maneira muito especial, para que trabalheis pela paz perpétua, segura e contínua. La situazione nostra, per poter aiutarci, certamente anche materialmente, però spiritualmente specialmente, e specialmente per chiedere al Re della pace di darci la pace perpetua, sicura, che continua.
Que conhecimentos é que tem da vida nos campos de refugiados, onde a maior parte dos cristãos vivem? O que é que eles sentem? Sentem-se abandonados? Muitos deles, sim, atravessam muitos países e passam primeiro pelos campos de refugiados, mas depois param e tentam sobreviver como os outros. Fermarsi a sussistere, a vivere come gli altri. Mas sempre com muitas dificuldades. Aliás, porque os campos de refugiados não foram feitos propriamente para acolher as pessoas, são desumanos, por assim dizer, pois muitas vezes as pessoas são maltratadas. Por exemplo, na Suécia, muitas pessoas venderam as suas casas para que os seus filhos possam emigrar, mas depois alguns escapam e regressam da Suécia. Mas como é possível? Onde estão os direitos humanos? Aonde vai chegar tudo isto? I loro figli, i loro genitori sono andati fuori e adesso questi... É esta a principal questão no Iraque. E todos sabem que diariamente há 10, 5, 15 atentados à bomba, com carros armadilhados, os kamikaze. E todos os dias muitas pessoas são mortas. Portanto, não há condições para regressar. É por isso que agradeço a todas as organizações que tocam a boa vontade das pessoas para fazer qualquer coisa e ajudar estes refugiados. E ogni giorno ci sono uccisi e dunque dove tornano e cosa faranno. Perciò dicevo grazie a... Depois nós acreditamos nos direitos do Iraque. Por isso pedimos a todas as nações que respeitem os direitos humanos destas pessoas refugiadas, porque andar de um lado para o outro é como se estivesse num purgatório, para não dizer que é mesmo um inferno. Nada disto é justo. I diritti in Iraq, però diciamo a tutte le nazioni date i diritti a questa gente, perché è andata dall'inferno, adesso è andata da un posto non buono e va a altro posto. Sono andati... Portanto, em primeiro lugar, pedimos para não fecharem as portas. Depois destas estarem abertas, pedimos que sejam respeitados os direitos das pessoas. Chiudete le porte, altrimenti dopo se aprite che abbiano i loro diritti. Nesse relatório que eu referi há pouco, produzido pela Fundação AIS, constata-se que uma consequência da chamada Primavera Árabe é que em diversos países há um aumento da violência por parte de grupos islamistas extremistas. Acha que um dos propósitos destes grupos é precisamente o eliminar a existência do cristianismo nesta região do mundo, acabar com os cristãos? This observation is good, is right, correct. But we always try to talk equilibratamente. Sim, esta observação está correta, mas devemos procurar sempre falar de uma forma equilibrada, porque quando fazemos este tipo de observação, muitos dos grupos fanáticos passam a ser ainda mais fanáticos. Quando é possível, tentamos falar com eles, estabelecer um diálogo. Penso que é possível dialogar, pelo menos com as grandes nações que ajudam estes terroristas da Al-Qaeda. Podemos perguntar por que é que fazem isto. Vocês querem que os vossos cidadãos ou fiéis sejam maltratados? Depois, se são muçulmanos, abram o vosso livro, o Alcorão. Espreitem o que está escrito particularmente sobre os cristãos. Que Cristo é o Espírito de Deus, que Cristo é o maior dos profetas. Para nós Ele é Deus, mas se eles entenderem o que significa para nós a palavra Trindade, então muitos deles irão dizer, afinal, é isto que vocês pensam? Claro que sim. Se pensarmos apenas do ponto de vista material, eles podem acreditar que Deus é uma entidade que se casa, mas isto também para nós é um grande erro, um sofrimento. Deus é Espírito. Devemos pensar a Trindade como uma necessidade que nasce dos cristãos. Não é algo que se possa ser compreendido como nós gostaríamos. Por isso, muitas pessoas que gostariam de eliminar os cristãos contradizem-se e cometem erros contra eles próprios. Muitos irmãos muçulmanos dizem-nos que não podem viver sem a nossa presença. Dizem eles, vocês são as flores do nosso jardim. E são, efetivamente, muitos deles que desejam o diálogo, que são muito próximos de nós, que partilham os nossos valores. Cristiani, non come noi vogliamo capirla.
Quindi questa gente che vuole eliminare i cristiani, molti contro di loro dicono sbagliate. Molti i nostri musulmani dicono senza voi cristiani non possiamo vivere. Voi siete i fiori del nostro giardino, Iraq giardino, voi siete i fiori. Quindi ci sono tanti di loro che vogliono dialogo, che si avvicinano a noi perché anche sanno i valori che noi presentiamo al mondo intero. O bispo Dom Luís Sacco já denunciou, de alguma forma, clima de tensão e de insegurança entre a comunidade cristã no Iraque. Acha que é arriscado hoje em dia ser-se cristão no seu país? What can I tell you, my friend? O que é que eu posso dizer? Há um risco em tudo, onde há fanatismo, onde há isolamento, onde não se percebe o significado dos direitos humanos e também quando não se percebe o que significa a liberdade religiosa, a liberdade de consciência. O que significa il diritto umano? Non soltanto questo, ma dove non si capisce la libertà religiosa, la libertà di coscienza, che noi siamo o facto de que nós pertencemos a este país, Deus Nosso Senhor nos criou aqui, onde devemos ser todos iguais. Depois, a religião é a relação com Deus, com este Deus que, para os cristãos, representa sempre um apelo a ser bom para com todos os outros, a amar a todos. Este Deus diz-nos: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas não diz amai apenas os cristãos, mas amai a todos. A todos. Depois, o nosso Deus é amor. Os nossos irmãos muçulmanos dizem de facto que Deus é misericordioso. Ora, se Deus é misericordioso, como é que Ele poderia eliminar as pessoas? Sim, Dio è misericordioso. Dunque, Dio misericordioso, come può eliminare gente? Ecco, quindi bisogna anche andare. Eis porque é preciso procurar sempre e encontrar nestas posições equilibradas, porque de facto estas pessoas, os fundamentalistas, são um perigo para todos. Hoje são os cristãos, mas amanhã podem ser os próprios muçulmanos que não concordam com as suas posições, como está a acontecer em alguns lugares. Depois nós próprios devemos estar abertos e ser benevolentes para ajudar a todos como o Senhor nos mandou. Benevoli, aiutare tutti come il Signore ci comanda. Com alguma frequência há casos de cristãos que são raptados no Iraque. Qual é que acha que é a razão por que isso acontece? É para a obtenção de dinheiro, para o resgate, ou é para haver uma contínua ameaça sobre a comunidade cristã? The reason could be for some because they are Christians. Kidnappers, no? Yes. For others could be just to take money. Os raptos, sim. A razão poderá ser, em algumas situações, o facto de eles serem cristãos. Noutros casos, a razão tem apenas a ver com dinheiro, a extorsão. Esta é uma maneira muito fácil de conseguir dinheiro, porque, em vez de matar as pessoas, prendem-nas, pedem dinheiro em troca. Às vezes esta situação serve até para financiar a compra de armas para lutar contra Israel. Mas haverá outras razões que de facto não são justas, porque para conseguir dinheiro pode-se pedir ao governo, mas de facto o governo não dá dinheiro aos terroristas ou à Al-Qaeda. Perché se vogliono il denaro possono averli del governo, se vogliono, ma il governo non dà ai ribelli o ai Al-Qaeda o ai terroristi. Quindi questo per me dovranno essere presi con dialogo, anche se è molto difficile. E poi le altre nazioni. Portanto, eu acredito que devem ser lançadas as bases de um diálogo, mesmo que seja muito difícil. Depois, também é importante que as outras nações não forneçam mais armas a estas pessoas, porque fornecer armas significa alimentar esta espiral de violência, a guerra e tantas outras coisas más. Por isso digo a todas as nações: parem de fabricar armas, parem de vender armas. Nós não podemos viver só de armas, pelo contrário, as armas são um obstáculo à vida de todos os homens. Un ostacolo di vivere bene per
tutti gli uomini. Qual é que pensa que é o contexto, ou melhor, no contexto em que nós nos encontramos no Médio Oriente, e neste caso particular no Iraque, qual é que acha que é o papel dos cristãos? Acha que eles vão ser uma espécie de promotores do diálogo? E la forza del dialogo aperto. A força do diálogo aberto e livre é muito grande, mas precisa de se realizar. O diálogo não se pode realizar sem humildade. O homem não pode ser superior em relação aos outros. Eu quero e posso eliminar o outro. O diálogo não se realiza sem amor, assim. A falta de diálogo dá origem ao ódio. Il non dialogo è odio. Il dialogo si può farlo con mente aperta, cuore aperto. Só se pode dialogar com a mente aberta, de coração aberto, ao contrário de outras coisas que se fazem com a mente fechada, quando nós cristãos pomos em prática o Evangelho. Na vivência da nossa fé, quantas coisas bonitas podemos realizar, é verdade. Per poter vivere la nostra fede e tante cose saranno fatte bene. Mas quantos presidentes de nações são cristãos e, de facto, estão tão distantes de Deus? Porquê? Porque no Parlamento Europeu, por exemplo, um cristão não pode viver o Evangelho. Porque é que alguém que não acredita em Deus pode manifestar a sua convicção e eu, que sou crente, não posso manifestar publicamente a minha fé? Que acredita em Deus, que é amor, que ama todas as pessoas que criou e que ama todo o mundo. E só com este amor, neste contexto, se pode avançar e dar alguns passos em frente. Dio proclama questo e io non posso che acclamare che io credo in Dio, che è amore, che ama tutta la gente che ha creato, che ama tutto il mondo. E con questo amore solo si può fare in questo contesto qualche passo avanti. Poderão os cristãos ser a chave do diálogo e da paz no Médio Oriente? Io penso questo, però devono... Eu acredito, sim, acredito, mas os cristãos devem se unir e deixar de lado os interesses particulares, todos os interesses, porque a Europa diz-se cristã, mas não se vê onde é que estão os cristãos. Cosiddetta cristiana, ma dove è il cristianesimo? Noi abbiamo guerra delle armi. Qui c'è la guerra contro... Começamos a guerra contra a alma, a guerra contra o feto, contra as crianças, contra a família e contra muitas outras coisas, com as armas da droga. con le armi della droga. E quindi Europa deve stare... E a Europa deve estar atenta a tudo isto, porque sem crianças, dentro de 30 ou 40 anos, não haverá jovens. giovani. E quindi E aí é que os cristãos podem fazer um trabalho muito positivo no mundo pela paz, pela moral e por tantas outras coisas. pace per la morale e per tante altre cose. Numa recente entrevista, o Sr. Bispo disse que no Ocidente pouco mais nos resta do que rezar pelos cristãos no Iraque e no Médio Oriente e, ao mesmo tempo, para pressionar os dirigentes políticos. É só isso que nos resta? Sure. Diplomacy is... Claro que sim, que acredito. A diplomacia é apenas uma via, uma boa forma e talvez uma das formas mais importantes para o fazer. Porquê? Por causa do diálogo. Porque os políticos devem colocar à frente de tudo o bem da nação, não o bem pessoal. Eis que grandes coisas podem fazer os políticos quando colocam em cima da mesa o bem da nação que todos nós queremos. Che grandi cose i politici possono fare quando mettono sul tavolo il bene di queste nazioni che vogliamo noi fare il dialogo per loro. Dove vogliamo la pace? Medio Oriente. Quindi che primavera, quale primavera? Onde queremos a paz? No Médio Oriente. Depois o que é isso da primavera do Médio Oriente? Talvez possamos falar de inverno até. Ao contrário, talvez. Podemos dizer juntos a estes políticos que é possível a aproximação. É possível. Para dizer aos habitantes do Médio Oriente que não se constroem soluções com as armas e com a guerra, mas com a paz. Con le armi, con la guerra, ma con la pace. E quindi questo è il ruolo dei politici. Io parlavo anche dei capi di stati, no? Dei parlamentari.
I cristiani parlamentari. Estou a falar dos políticos, mas também dos líderes das nações, dos deputados, principalmente os deputados cristãos, que devem mostrar como a política pode fazer coisas muito boas, mas sem se preocupar com os próprios interesses, antes cuidando do bem da nação. Se os cristãos fizerem isso, muitas coisas se poderiam resolver através dos políticos. I cristiani facessero questo, molte cose potrebbero essere risolte per mezzo dei politici. Em sua opinião, acha que há uma espécie de um pacto de silêncio por parte dos países ocidentais em relação à perseguição dos cristãos no Médio Oriente? E io con la politica non mi avvicino perché è questione dei politici. La mia questione è Eu não sou muito próximo do mundo da política, porque há questões que competem aos políticos. A minha questão é religiosa, ainda que muitas vezes não seja possível separar completamente uma coisa da outra, mas como líder religioso devo fazer muito bem aquilo que me compete. O político também deve cumprir o seu papel. Não posso dizer que há nações que apoiam estes grupos que querem fazer mal aos cristãos do Médio Oriente, porque penso que cada ser humano deve fazer o bem, com uma consciência limpa e reta perante o bem supremo que é Deus. Io non posso dirlo perché penso che ogni uomo deve fare il bene con una coscienza pulita e diretta verso il bene che è Dio solo. E o que é que nós, aqui em Portugal, podemos fazer pelos cristãos do Iraque? Chiaramente, diciamo, non c'è una persecuzione. Devo dizer que não é uma perseguição aberta contra os cristãos, mas cada vez que há alguma fraqueza por parte do governo, os grupos fanáticos manifestam-se através da violência contra os cristãos, perseguindo-os. Em linhas gerais, da parte do governo não há nenhum tipo de perseguição, mas de facto, na prática, assistimos ao assassinato de bispos e de sacerdotes, à destruição da Igreja, da nossa Mãe da Salvação. Ma difatti vediamo uccidere vescovo, uccidere altri sacerdoti, la Chiesa della nostra. Mas quando falamos assim, outros também podem perguntar quantos líderes muçulmanos foram mortos, quantas mesquitas foram destruídas. Que posso dizer? Penso que podeis, através de Portugal, fazer muitas coisas. Em primeiro lugar, podeis rezar pela paz. Depois, podeis promover campanhas contra as armas. Podeis falar com os vossos deputados para que façam todos os possíveis para alcançar a paz. Como já disse, aquilo que deve estar à frente de tudo é o bem da nação, não o nosso próprio bem. Do meu humilde ponto de vista, penso que se não houvesse petróleo no Iraque, não estariam a acontecer todas estas coisas. I nostri parlamentari di fare tutto il loro possibile per la pace. E il bene, come ho detto prima, adesso, il bene di quelle nazioni. Non per il nostro, perché c'è tanto interesse. Io penso, un po' il mio punto di vista piccolo, se non ci fosse il petrolio in Iraq, non sarebbero tutte queste cose, o tante di queste cose non sarebbero state fatte. Poi altre questioni. Bisogna anche guardare, fare pace Israele con gli arabi, perché uno dei punti essenziali anche è quello. Poi lasciare la gente vivere in libertà. Depois há outras questões, a necessidade de se estabelecer a paz entre Israel e o mundo árabe, porque este é, de facto, um dos pontos essenciais. Por fim, é preciso deixar as pessoas viverem em liberdade, assim como são, com a sua própria forma de pensar. Quando os cristãos ou os árabes vêm para o Ocidente e reclamam os seus direitos, como todos os outros cidadãos, porque é que os iraquianos e outros não podem ficar a trabalhar? Devemos rever tudo isto, porque só assim é que se semeia a paz e a verdadeira liberdade para todos. A verdadeira liberdade é aquela em que eu me dou ao outro, porque se eu amo o outro como a mim mesmo, nunca poderei fazer-lhe mal. Uma vez mais, gostaria de agradecer à Fundação Ajuda à Igreja que Sofre por nos ter proporcionado esta ocasião para falar. E em voz alta digo a todos, por favor, regressemos todos à fé com Deus, porque só nele encontraremos a verdadeira liberdade. Noi cerchiamo veramente e ringraziamo di nuovo la
Chiesa che soffre per darci questa occasione di parlare. E con grande alta voce dico a tutti, per favore, ritorniamo tutti alla fede, a Dio, perché lì troviamo la vera libertà. Pode-nos explicar de uma forma muito sucinta quais são as diferenças no rito ocidental e no rito oriental? Voi sapete che sono chiese orientali. Sabem que existe uma igreja oriental e uma igreja ocidental. Esta igreja romana chama-se latina porque a língua usada usa o latim. Os orientais tiveram várias igrejas, cada uma segundo um rito próprio. Os católicos orientais sempre tiveram o Papa como a cabeça da Igreja Universal. I orientali cattolici sempre alla fine ce l'hanno il Papa come capo della Chiesa universale. Le chiese orientali ortodosse. As igrejas orientais ortodoxas têm o seu próprio Papa, o seu próprio Patriarca. Embora nós também tenhamos o nosso próprio Patriarca, mas eles não dependem do Papa. Por isso é que se diz que há igualdade entre pares. Cioè l'uguaglianza inter pares. Cioè gli orientali. Os orientais ortodoxos querem que todos os líderes das igrejas sejam iguais, mas como cortesia, a primazia é dada sempre ao Papa. No entanto, não como cabeça da igreja, mas apenas como um irmão mais velho. Per esempio il Papa, ma non come capo di quella chiesa, ma fratelli, però lui è il maggiore. È così. La chiesa A igreja caldeia segue a liturgia caldeia, que é de São Tomás, do primeiro século. E os outros, como os arménios, os sírios católicos e os ortodoxos, que são gregos, romenos, há tantas igrejas orientais. Mas a igreja latina é única. Tudo isto tem a ver com a liturgia, como confissão aos católicos, ortodoxos e protestantes. Ma questa come liturgia, come confessione i cattolici ortodossi e protestanti. La lingua che si usa é muito vicina a quella aramaica. Sim, rezei. A língua que se usa é muito semelhante ao aramaico. Por exemplo, nós dizemos Eli, Eli, lama sabachthani. Cristo na cruz disse El, El. Ou Talita Kum, a cura da menina. La ragazza, no? È Tlitha Kum. Oppure Hakel Dama, il campo del sangue. Noi consacrazione diciamo Dem. Dam. E così, dunque, lingua caldea o siriaca è vicino a quella aramaica. Perciò si dice la lingua aramaica di Cristo. Acabámos de ouvir Dom Shlomo Vardouni, o bispo auxiliar de Bagdade, no Iraque, que veio a Portugal a convite da Fundação AIS para nos explicar de viva voz, como eu disse no princípio, a situação da Igreja no seu país. Agora, cabe-nos a nós, cristãos, cabe-nos a si também, senhor telespectador, senhora telespectadora, de contribuir de alguma forma para ajudar a situação destes cristãos que vivem numa situação de perseguição no seu país, neste caso no Iraque, mas também de modo geral no Médio Oriente. Foi o Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS. Até o próximo programa, se Deus quiser.
Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Eu sou Paulo Aido e hoje vou convidar-vos para verem um filme sobre Angola. Sobre a história da Igreja neste país que tem sido tão massacrado nos últimos anos por causa de uma guerra civil que vitimou milhares e milhares de pessoas. Vamos ver esse filme. Nasci no ano da independência e, ao mesmo tempo, no ano em que começa a guerra civil em Angola. Quase todos nós temos uma vítima na família, vítima de guerra, de conflito. Em 92 faleceu a mãe, em 94 o pai, e nós ficamos com o irmão primogênito que ficou como chefe da família. E ele trabalhava como jornalista no âmbito da liberdade da imprensa e em 99 foi assassinado tragicamente. E naquela altura sentimentos de vingança invadiam os nossos corações. Mas ao mesmo tempo invadia em nós também um outro sentimento. Depois da morte do nosso irmão, nós escrevemos uma epígrafe na sua sepultura. Oh Deus, perdoa os seus assassinos, ainda que não os conhecemos pessoalmente. Faça com que o sangue desta vítima seja unida ao sangue de muitas outras vítimas do conflito em Angola, sejam finalmente sementes para uma paz, uma reconciliação autêntica entre os angolanos. A história da família de Domingos, um jovem advogado de Luanda, é semelhante à história de milhares de famílias angolanas. A sua geração está apenas a começar a aprender a viver em paz. As próprias crianças continuam a desenhar imagens de batalhas e a jogar jogos de guerra. Localizado no sudeste de África, a história deste país ficou marcada por períodos de conflitos. A luta com os comerciantes de escravos, a Guerra da Independência, que durou 14 anos, e os quase 30 anos de Guerra Civil, que terminou em 2002. O trabalho pela paz, reconciliação e justiça permanecem um desafio que os angolanos continuam a enfrentar. Angola é o quinto maior país do continente africano, logo depois do Sudão, República Democrática do Congo, Argélia e Líbia. A sua população, com 16 milhões de habitantes, inclui 10 grupos étnicos. Paradoxalmente, Angola é um dos países mais ricos de África, assim como um dos mais pobres. Possui os maiores depósitos de petróleo a sul do Saara, bem como diamantes, minério de ferro, cobre, ouro, fosfato e urânio. No entanto, cerca de 70% da população vive com menos de $1 por dia, dedicando-se sobretudo à agricultura. O primeiro europeu a chegar a terras angolanas, em 1482, foi o explorador português Diogo Cão. Os comerciantes portugueses negociavam inicialmente marfim e ouro com os locais, expandindo gradualmente o poder de influência de Portugal. Em 1574, os seus soberanos foram forçados a reconhecer a supremacia de Lisboa. O comércio de escravos começou pouco depois e envolveu deportações em grande escala, sobretudo para o Brasil, República Dominicana e Cuba. Luanda ganhava a desfavorável posição de um dos maiores entrepostos de escravos no continente africano. A categorização dessas populações faz com que os portugueses dividissem em indígenas, assimilados e civilizados. Os indígenas são as populações africanas que não tinham formação escolar portuguesa,
e só podiam sair da condição de indígena para assimilado se ele tivesse a 4ª classe e ter hábitos e costumes portugueses. Em 1975, Angola tinha aproximadamente 90% de analfabetos. A Guerra da Independência em Angola começou em 1961, durou 14 anos e terminou em 1975, quando Angola se tornou um dos últimos países africanos a obter a independência. No entanto, pouco depois, começou uma guerra civil entre as forças do governo do MPLA e as guerrilhas do FNLA e UNITA. O partido marxista MPLA, fundado por Agostinho Neto, o primeiro presidente de Angola, foi apoiado pela ex-União Soviética, Cuba e China, bem como pelos restantes países do bloco soviético. No entanto, a UNITA, fundada por Jonas Savimbi, tinha o apoio da África do Sul, do Zaire e dos Estados Unidos. Durante quase 30 anos, Angola foi mais um peão na Guerra Fria. To była wojna ideologiczna między dwoma. Era uma guerra ideológica entre dois mundos. Era uma luta pela riqueza e pela influência, pelo status, pelo petróleo. Como alguém disse, se o país fosse pobre, a guerra aqui não teria durado tantos anos. Na pewno to by nie trwała ta wojna tyle lat. Meu pai foi esquartejado. Perdi o meu irmão, só encontramos só o esqueleto. Não sabemos como é que ele foi morto, mas certo que ele foi tirado do nosso seio para trabalhar com o partido de oposição, ou como dizer. Mais tarde é que nos apercebemos como ele, nos 16 anos, ele foi tropa, visto que nos 16 anos a tropa era obrigatória. Vi amigos meus desaparecerem inesperadamente, pessoas que morreram em condições desumanas, em situações desumanas, porque a guerra produz todos os outros males, a fome, a miséria, a desordem, a desonestidade, desunião no meio das famílias. Não existe nenhuma consequência positiva da guerra. São só consequências negativas. As consequências negativas da guerra também deixaram a sua marca na liberdade religiosa. Angola foi o primeiro país subsaariano a receber o cristianismo, sendo que a primeira capela foi inaugurada em 1491. Com o MPLA comunista a assumir o poder e o início da Guerra Civil, começaram os tempos difíceis para a Igreja Católica Angolana, que possuía uma história de quase 500 anos. Todas as escolas foram nacionalizadas em 1975, os seminários foram fechados, as estações de rádio católicas liquidadas, as procissões religiosas proibidas e o país foi inundado por propaganda ateísta. Quando se deu a Guerra de Libertação, em 1961, as autoridades portuguesas prenderam uma série de padres que estavam a favor da independência do território. A Igreja Católica e a maior parte dos cristãos conseguiram ser porta-vozes das populações para a conquista da independência. Quando éramos uma colónia, o governo português não permitia a interferência da Igreja na vida social ou na vida política. Quando chegaram os marxistas, eles desautorizaram a Igreja de se envolver em quaisquer questões, fosse na educação, na saúde ou em questões sociais. Não nos podíamos reunir fora da Igreja e tivemos de lutar para manter o nosso direito de celebração. As pessoas nunca foram embora. And the people never went away.
Por exemplo, víamos jovens a organizarem as suas vidas para seguirem o catecismo, a encorajarem grupos de jovens. Tudo isto apesar dos inúmeros perigos e suspeitas que a reunião de pessoas provocava na situação de guerra da altura. Conhecemos pessoas que, encontrando-se em situação difícil, abandonaram tudo o que tinham. Foram à igreja para rezar, sabendo que aí iriam encontrar força para enfrentar o futuro, para enfrentar todas as dificuldades. Tudo isto marcou a nossa fé. Durante a guerra, quando o Estado confiscou todas as estruturas da igreja, devido ao conflito UNITA-MPLA, foi criada aqui uma escola temporária. As guerrilhas estavam perto e as batalhas ocorriam a toda a volta da missão. As pessoas sentiam-se ameaçadas e, por isso, fugiram. A missão foi então demolida e abandonada. Quase 20 pessoas morreram num só dia durante aquele ataque. Com o início da Guerra Civil, muitos missionários, sobretudo portugueses, foram forçados a abandonar o país. Muitos arriscaram as suas vidas e permaneceram no país mergulhado em guerra. O Padre Gil foi um dos que permaneceu com o povo de Wakukungu durante toda a Guerra Civil. Carro é que era a única viatura que estava aqui no Waco, que servia, portanto, de apoio, inclusivamente para levar doentes ao hospital. Graças a Deus, o nosso carro nunca pisou em minas, e com esse cuidado que os catequistas nos proporcionavam. Eu estou em Angola desde 1982. Apesar de eu ser português, e nós quando cá viemos, eu vim com este sentido de ser bom, pagando de certo modo aquilo que os colonos fizeram. A independência era uma coisa a apoiar e a dar graças a Deus por ter acontecido. Acreditávamos que devíamos ajudar o povo e, de facto, pois precisava. E, graças a Deus, Deus foi-nos protegendo, não fomos raptados, não, como os outros aqui da Kibala. Houve uma altura que muita gente a fugir aqui da guerra, mas Frei, principalmente o Frei G, manteve sempre cá. Eles mantiveram aqui por causa da fé, mesmo nas consequências que poderia vir, mantiveram aqui. Houve uma altura que já não sentava a andar de carro, mas ele tinha uma bicicleta, ou naquela altura que pediu, e andava muitas vezes. Eu na altura estava nas fazendas, cruzava-me com ele de bicicleta e a ir a dar batismos, realizar celebrações. Isso, por acaso, marquei muito. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Olha aí. Zaczęły się ataki na... Começaram os ataques às aldeias. As aldeias foram queimadas, o que era muito perigoso. Houve ataques nas estradas, carros foram atacados, minas terrestres explodiam. Depois seguiu-se uma onda de raptos, sobretudo por motivos propagandistas. O objetivo era mostrar que as guerrilhas eram fortes e que podiam fazer tudo o que quisessem. Durante a guerra, a nossa missão estava situada a 280 km de Luanda, mas para que tudo o que precisássemos era necessário ir até Luanda. Comida, petróleo, gasóleo, não havia nada aqui. Cada viagem era um problema. Será que vamos conseguir passar ou não? Era a pergunta que se fazia.
Nesse dia viajávamos numa coluna militar, composta por mais de 80 caminhões. Por algum motivo desconhecido, insistiram que eu fosse o primeiro na coluna. O ataque aconteceu logo depois de eu ter passado. Os 80 veículos estavam todos atrás de mim. Todos ficaram queimados exatamente como estavam. O meu regresso, uma semana depois, não era uma visão bonita. Sentia-se o cheiro dos mortos ainda por enterrar. Um total de 47 missionários perdeu a vida durante a guerra em ambos os lados do conflito. Entre os assassinados encontra-se o bispo Mbanza Congo e Alfonso Meteca. 68 missionários e irmãs foram raptados pelas guerrilhas e mantidos reféns durante meses. Nós temos um padre que justamente foi assassinado na estrada. E assassinado porque se sabia do seu papel junto da juventude. Temos 2 padres que na estrada encontraram a morte, na estrada, emboscados, e eles iam para assistir às comunidades, bem identificados, mas foram mortos na mesma. Para não falar de muitos catequistas que foram, de facto, massacrados. Por quê? Porque falaram a verdade. Quem vive bem a sua fé, na verdade, incomoda. Quem segue Jesus Cristo, na verdade, incomoda. Por lhe propor a verdade, por lhe propor gestos de amor, quando ele traz no seu coração gestos e atitudes de ódio, essa pessoa incomoda. É porque a atitude da igreja, durante os anos de guerra, foi sempre de denúncia. Denúncia de que aquela não era a situação normal. Aquilo era um mal. Foi uma situação muito difícil, mas eu acho que a igreja, nessa altura, se tornou, na sua voz, mais profética. O papel da Igreja Católica durante a guerra em Angola foi fundamental. Também o papel social, mas que o apoio espiritual, o apoio humano, o apoio humanitário, as igrejas sempre estiveram com muita gente e a igreja fez várias homilias para se encontrar o processo de reconciliação em Angola. Demorou tempo, houve alturas que o governo não aceitava este peso da Igreja Católica, mas o que é certo que eu acredito que ela teve um peso fundamental, até no sentido do apaziguamento das pessoas. A igreja era mais moralizar um bocadinho as pessoas, a moralização, a educação e principalmente o apoio social e evitar os excessos dos militares, porque eu sei que os padres e os pastores eram muitas vezes ouvidos, né? Bom, o que sei do outro lado, né? Aqui também a igreja jogou um grande papel. Muito importante para os angolanos foi a visita do Papa João Paulo II em 1992, durante as celebrações para comemorar os 500 anos do cristianismo no país. A peregrinação realizou-se pouco depois da assinatura de um acordo de paz entre as fações guerreiras, um momento de grande esperança e uma paz permanente. Pielgrzymka Jana Pawła to był coś niesamowitego. Myśmy to przeżyli bardzo. I Jan Paweł II był tu 10 dni, była to najdłuższa wizyta. O Papa era, na verdade, o pai da Igreja, o meu pai. Ele deixou bons conselhos. Os corações quase rebentaram de tanto amor. Ele foi realmente um Papa da paz.
Ainda hoje, ao ver as fotografias, sinto a emoção e a alegria, quase como se ele ainda estivesse connosco. Gdzie jest niebezpiecznie, bo było faktycznie niebezpiecznie. I ten papież tutaj z tymi ludźmi żył. Były spotkania w Luandzie, było około 1 miliona ludzi na mszy centralnej. Papa realmente o meu pai da igreja. Deixou cá várias orientações tão boas, coração quase que ardia lá de amor. Papa realmente, Papa mesmo de paz. E até hoje, vendo para a sua fotografia, aquelas emoções de alegria, aquele euforismo sempre ainda vem. Quase que está conosco aqui, ela está conosco, realmente. Fique para sempre no passado este período doloroso de destruição. Vence as tentações que induzem a prolongar o conflito armado, fonte de ruínas e de inúteis sofrimentos. Nunca mais a guerra, nunca mais a guerra. Passa Angola para sempre. Depois das eleições, recomeçou a guerra. E recomeçou uma guerra mais cruel, inclusive, do que a anterior. A Guerra Civil em Angola terminou finalmente em 2002, após mais 10 anos de lutas e a morte do líder dos guerrilheiros da UNITA, Jonas Savimbi. De acordo com estatísticas, pelo menos meio milhão de angolanos morreu nos 27 anos de conflito, praticamente ininterruptos. Não há forma de avaliar o sofrimento dos inúmeros mutilados por minas, dos órfãos, das viúvas e dos 4 milhões de refugiados e deslocados no próprio país. Esta guerra, quer dizer, foi desastrosa. E um dos sinais é mesmo o cemitério monumento, que tem perto de 7.000 pessoas enterradas, não é, que morreram durante os confrontos. Esta cidade estava mesmo um fantasma. Os corpos ficaram enterrados aqui na cidade. Depois houve um período de exumação, quer dizer, desenterrar e transferir os corpos para o cemitério monumento. Naqueles dias as pessoas começaram a chorar e tudo. Duas gerações não conheceram a paz. Não há razão para nos surpreendermos com a elevada taxa de crime e com os ataques frequentes, porque estas pessoas não conheciam outra forma de vida a não ser a guerra, a não ser a luta. Tirar uma vida humana não é um problema, apesar de não haver nada a ganhar com isso. Pelo menos, matar uma galinha é útil, representa uma refeição. E essa é a soma de toda a moralidade destruída pela guerra. Foram ensinados a matar. Talvez não tivessem consciência do que isso era.
foram capturados, integrados no exército, muitos jovens, ainda adolescentes e sem qualquer preparação. Simplesmente ensinaram-nos a disparar uma arma. Acabámos de fazer uma viagem até Angola, um país irmão de Portugal, um país que nos diz muito. Foi o Igreja no Mundo, o programa de televisão da Fundação AIS. Até o próximo programa, se Deus quiser.